Vamos ler. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas o Senhor, que as forma para estabelecer. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Podeis assentar, por favor? O Espírito Santo de Deus, ele me levou a uma palavra que primeiro ela trabalhou comigo. E depois ele disse que quer falar com a igreja dele. E eu me propus a falar tudo conforme Jesus dirigir aqui nesse altar. Porque eu pisei aqui com temor e tremor da presença dele. E eu sinto a presença dele neste lugar, porque Jesus tem coisas para fazer nesta noite. Abra o seu coração, porque Jesus vai passear em nosso meio. Eu estava orando e Jesus me deu o tema da campanha, que é: quando a sentença diz que não. E eu me perguntei o porquê, Senhor. E Jesus falou assim para mim que o diabo, ele lançou uma sentença para a igreja brasileira. Que ela teria a ilusão que estaria de pé, mas ela estaria caída. A ilusão que estaria viva, mas ela estaria morta. Que ela estaria deitada, foi exatamente assim, que ela estaria deitada no colo de Satanás, tendo seus cabelos acariciados por fazer a sua vontade. E Jesus me falou assim, que o diabo tem lançado sentenças em pessoas aqui nesta noite. Mas o que Jesus revela, o oculto e escondido, ele revela para a cura. Ele revela para a libertação. Então, graças a Deus, ele revelou, porque eu sei que Deus tem cura para nós nesta noite. A primeira das sentenças que o diabo tem lançado é: não, você nunca voltará a ter fervor novamente. Você está sentenciado ao meio termo. E sabe o perigo do meio termo? É que Deus está ao ponto de vomitar-nos da sua boca. E o meu coração se entristeceu de maneira tão forte. Porque a sentença do meio termo é a pessoa estar rica, abastada, não tendo falta de nada, como a igreja de Laodiceia. E o Espírito Santo foi continuando falando ao meu coração. E ele falou que é no meio termo que a firmeza é trocada pela indiferença. Que a constância é trocada pela inconstância. E eu fiquei com um coração muito doendo e eu perguntei: Senhor, nos ajude, Espírito Santo. E Jesus falou que queria devolver o fervor para muitos aqui nesta noite. O Espírito Santo continuou falando ao meu coração que o clamor de uma alma fervorosa foi trocada por lábios fechados de uma alma gelada. E o Espírito Santo pergunta nesta noite: cadê o teu fervor? Cadê a chama que habitava no teu coração e não te dava descanso? Que movia os teus pés, movia as tuas mãos, movia o teu coração e era incansável na presença de Deus. Mas o fervor foi tomado. E Jesus continuou falando ao meu coração que os olhos que estavam fitos em Jesus, agora são olhos secos de lágrimas de arrependimento. O arrependimento foi trocado pelo remorso, porque o remorso não implica em mudança de vida, mas sim em comodismo. E o diabo tem sentenciado a igreja para ser uma igreja cômoda, uma igreja confortável. Mas o Espírito Santo nos chama hoje para sermos fervorosos. Porque às vezes nos acomodamos com a sentença do diabo do meio termo. Porque às vezes ter o fervor do Espírito Santo em nós significa a fornalha da prova ser aquecida 7 vezes mais. Então nós nos curvamos, mas não para Jesus. E o Espírito Santo, ele fala que é só na fornalha que ele vai queimar as nossas correntes. É na fornalha que ele vai quebrar e queimar aquilo que nos prende. Aquilo que é o nosso Deus no lugar de nosso Deus Pai. E Jesus foi falando ao meu coração que nós entregamos nosso tudo no mundo e os nossos restos na igreja.
E Jesus me fez lembrar de quando eu tinha muita anemia e fiquei internada 3 vezes. E eu vinha ao culto e na hora do louvor, eu segurava no banco, eu tremia, mas eu falei que eu iria entregar o meu tudo a Deus. Mesmo que o teu corpo não suporte, mesmo que a tua alma esteja entristecida, o nosso Deus merece o nosso tudo. E Jesus me falou que a falta de fervor nos torna cegos, mudos e surdos. Cegos espirituais, olhos emprestados para ver o que não deve. Mudos para falar e pregar o evangelho de Deus. Boca emprestada para falar mal do nosso irmão. Ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Ouvidos emprestados para ouvir o que a carne manda. E o Jesus quer falar nessa noite, devolva a sua boca, os seus ouvidos para a presença de Deus. Devolva aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma voz para louvar o nome dEle, não use para cantar músicas mundanas. Não misture o impuro com o sagrado. Porque neste tempo o diabo está furioso, lançando atrativos, lançando coisas para nos tirar do foco, nos tirar do trilho. Porque é só no trilho e permanecendo no trilho que alcançaremos a vida eterna. E o diabo quer me roubar e quer te roubar do céu. E ele não tem descanso. Ele está agindo enquanto estamos sentados. Ele está agindo enquanto estamos dormindo. Ele está agindo enquanto estamos calados. Porque o nosso esfriar não nos deixa falar sobre Ele, sobre Jesus. Nesta noite, que nós possamos ser inteiramente tomados pelo Espírito Santo. Que Ele devolva o fervor que um dia se apagou na sua alma. Jesus está revelando o oculto e escondido, como lemos em Jeremias 33. Anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que vocês não sabem. Andamos em direções e a qualquer vento nos leva, porque não sabemos aquilo que está no oculto e escondido. Mas Deus tem revelado nesta noite. Ele quer ouvir o teu clamor. Espírito Santo, eu não aceito ter uma vida de frieza. Eu não aceito viver da mesma forma. Devolva-me o meu fervor, Jesus. Coloque em mim o fogo, Jesus, que não me dá descanso. O fervor que nós não suportamos ferir aquele que nos amou primeiro. O fervor que não nos deixa parados. O fervor que não nos deixa cômodos. Precisamos fazer algo mais. Existe algo mais. Tem níveis espirituais que eu quero alcançar mais. Eu não me sacio com a minha frieza espiritual. O Espírito Santo tem fervor para devolver em vidas nesta noite. Ele conhece a tua alma e o teu clamor. E a tua alma que geme, Ele vai ouvir. Porque todos os grilhões, todas as amarras, não tem poder. Mas o problema é que Jesus nos liberta. Mas queremos permanecer presos. Ele tira as correntes, mas não queremos a liberdade nele. Queremos a liberdade do mundo. Ele nos oferece as melhores coisas na presença dEle, mas nós trocamos por aquilo que o mundo oferece. E o Espírito Santo continuou a falar no meu coração. A outra sentença é: não há vida espiritual aí. O seu nome é morte espiritual. E por viver no meio termo, não percebemos que a morte espiritual chegou. A lâmpada apagou. Por isso que os seus pés não estão sendo mais guiados pelo caminho que Jesus propôs. A lâmpada apagou. E Jesus falou Ele falou ao meu coração que renúncias rasas nunca conquistarão mudanças profundas. Temos que renunciar a tantas coisas.
mas nossas renúncias são rasas demais. E por isso que nós não mudamos profundamente. Jesus falou ao meu coração que antes Deus nos dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Mas hoje Ele nos diz: a que vieste, amigo? Porque aquele que não tem preço algum foi vendido por 30 moedas de prata. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração que a geração que coloca Deus em xeque e fala o que Ele tem que fazer, nunca será a geração de João Batista, que falava não ser digno de desatar as correias de sua sandália. A geração de João Batista que não se sente digno de estar aqui, por isso que não se sente melhor do que ninguém. Por isso que os dedos dele não são munidos de julgamento, mas são munidos de ajuda. Estamos aqui, não somos dignos, então eu entregarei tudo de mim, não darei somente restos. Que os meus braços, minhas mãos, é como se fosse incontrolável, porque eu adoro a Deus de alma, e minha alma comanda o meu corpo para adorar a Deus. Porque eu não importo com lutas, com correntes e grilhões e sentenças do diabo. Eu vou adorar a Deus com tudo de mim. Eu vou entregar tudo de mim. Não importa se hoje eu estou apenas um caco, mesmo assim eu entregarei. E Jesus está clamando: saia da morte espiritual, eu tenho vida. Eu tenho vida abundante. Águas que fluem de mim não cessam. Vamos beber dessa água. Não vamos nos acomodar nos pés, nos lombos, nos tornozelos, mas mergulhar por completo, até que suma tudo de nós e só apareça tudo dele. E Jesus falou ao meu coração que muitas pessoas nessa noite não entenderam o trabalhar de Deus. E por fazerem o deserto a sua moradia, a morte espiritual chegou. Em Mateus capítulo 14 fala sobre a morte de João Batista. Que ele foi degolado a pedido da filha de Herodias, instigada por sua mãe. Quando Jesus recebeu a notícia, ele se afastou e foi para um lugar deserto. Podemos entender que foi difícil, era o seu primo. Ele sentiu dor. Mas no mesmo capítulo, Jesus nos fala sobre a multiplicação. Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E veio o milagre, toda a multidão foi alimentada e ainda sobrou 12 cestos. Deus quer que você pegue a sua dor e a transforme em milagre. Mas como? Eu tenho uma vida de fracassos. Eu tenho uma vida de decepção. Mas sabe qual a diferença? O que Deus tinha, Ele levantou e abençoou. O que você tem, você murmura. Aprenda a pegar tudo que você tem e abençoar. Faça da sua dor um milagre. Deus, eu só tenho uma vida de traumas, mas o que eu tenho eu te dou. E a partir de hoje, eu tenho remédio para curar vidas traumatizadas. Deus, eu só tenho humilhações, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E eu aprendo que em Mateus 23, versículo 12 fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meu Deus, não basta ser humilhado, eu vou me humilhar ainda mais. Jesus, eu só tenho uma vida de fracassos. O que eu tenho eu te dou. E vai ser estrutura, couro grosso e essência do céu para viver a últimos dias. É em meio à prova que Ele te dá a estrutura de ser diferente. De agir diferente. De olhar diferente. De não ser aqui uma coisa e lá fora outra, mas ser testemunha viva. E o Espírito Santo continuou tocando o meu coração e falando que a morte espiritual vem quando não pagamos o preço necessário. Mateus capítulo 27, versículo 40,
fala que Jesus estava crucificado. E as pessoas passavam e falavam: salva-te, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Mas Jesus não desceu da cruz porque ele sabia da profundidade do preço que tinha que pagar. Só que, na prova, quando Deus permite alguma pessoa nos afrontar, nós descemos da cruz que estava crucificando o nosso ego. Nós descemos da cruz que estava crucificando a nossa natureza. É necessário pagar o preço. O Espírito Santo, ele requer que pagamos tudo de nós, entregamos tudo de nós na presença dele. Não é um preço fácil. Não é um preço tranquilo. Muitas vezes ele exige tudo de nós. É escutar afrontas e permanecer calado. É escutar acusações e não falar nada. É pessoas apontarem e você permanecer sem apontar. É pessoas te olharem com indiferença, mas seus olhos são de amor. É pessoas falarem que não vale a pena servir a Deus, mas você serve. É o mundo pregando que você tem que ser livre e não tem que ficar no jugo da igreja. E você saber que não tem liberdade maior do que sentir a presença de Deus. É não colocar um preço em Jesus. Colocamos preços em Jesus quando aceitamos as tentações do diabo nos dominar. Jesus, veio essa proposta aqui para mim. Pecado? Desculpa, o Senhor não vale isso tudo. Jesus, veio essa proposta aqui para mim desistir? Desculpa, o Senhor não vale isso tudo. Estamos colocando preço em Deus. Para aquele que não tem preço algum, porque Ele é mais do que todas as coisas. E pessoas compradas por preço de sangue estão se vendendo por nada. Se vendendo por uma bebida, por homens, por mulheres. E Jesus clama por uma geração que tem princípios inegociáveis. É inegociável ferir o meu Deus. É inegociável não ser testemunho. É inegociável deixar o Espírito Santo. É insuportável não ter a sua presença em mim. Por isso que é tão valiosa a presença de Jesus. É tão valioso que eu guardo com tudo de mim. Com todas as propostas, todos os pratos, todas as tentações não valem o preço do meu Deus. Não vale o preço do Deus que fez tudo por você, que fez tudo por mim. Mas aquele preço que foi incomparável, nós sujamos isso. Antes Jesus crucificado novamente do que crucificar a minha própria carne. E o Espírito Santo, ele clama para uma igreja que não aceita a morte espiritual chegar e dominar. Não aceite ter o nome que está vivo, mas estar morto. Não aceita. Porque o Espírito Santo de Deus quer uma igreja que é testemunha para levar pessoas a serem convertidas. Chega de Jesus perder o seu tempo de converter a própria igreja. Mas o diabo está nos enganando para prendermos aqui e lançarmos com coisas do pecado, para que as palavras sejam só para a igreja e a igreja não saia para pregar e anunciar o evangelho. Isso tem sido uma estratégia maligna para a igreja se perder e, se perdendo, não conseguir alcançar os perdidos. E o Espírito Santo, ele tem pressa. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, a iminência está aí, não tem nenhum sinal mais para se cumprir. O Rei dos Reis está voltando. Será que terá uma noiva sem mancha, sem máculas para ser levada? E o Espírito Santo continuou falando comigo. A próxima e última sentença que Jesus me inspirou, que o diabo tem lançado é: não, você nunca irá despertar, será para sempre frio e insensível. A menina dos olhos de Deus agora é a menina dos olhos do mundo.
A sua pureza se transformou em vestes impuras. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração que a frieza chegou e a indiferença nos dominou. Acontece, o fogo do Espírito Santo passa do seu lado, mas você é tão indiferente que não o sente. O irmão aqui sente, fulano aqui sente, mas você está frio, indiferente e insensível à presença dele. Mesmo dentro da casa dele. E por ignorar o Espírito Santo e fingir que ele não existe com as nossas atitudes, a frieza entrou e dominou. Teve pessoas que na caminhada de exercer o seu ministério parou, porque teve renúncias que não quiseram fazer. E tem aquele hino, tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Quer ter um ministério poderoso? Prepare para ser o sacrifício. Quer ter um ministério cheio da presença de Deus? Prepare para ser o sacrifício. Sacrifica a tua murmuração na hora da ardente prova. Sacrifica a tua carne quando ela te manda pecar. Sacrifica a tua preguiça quando o Espírito Santo te chama para orar. O Espírito Santo, ele tem saudade de pessoas aqui nas madrugadas. Nas madrugadas que você orava a Ele e derramava sua alma, Ele não te encontra mais. É encontros profundos que foram abandonados, secretos que não estão sendo exercidos. A vida de intimidade e profundidade adquirida no secreto, onde ninguém te vê, onde ninguém te olha, mas o Espírito Santo sabe. Aquilo que você entrega no secreto, Ele retribui no público. Aquilo que você dá de tudo de si, não importando o sono, a preguiça, a ardente prova, entregando no secreto, Ele retribui no público. E Ele quer derramar o Espírito dEle no público nesta noite. Então, abra seu coração, porque temos que ser a geração que dá tudo de si. A geração que não para, que não se dá por vencida, mas a geração que caminha, aquela geração que se rende totalmente. E o Espírito Santo continua falando no meu coração. Em Tiago 4,7 diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe por que nós não resistimos o diabo? Porque não sabemos o também está escrito. A Bíblia nos fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e venceu o diabo, como também está escrito. E na hora que é para resistirmos o diabo usando a palavra, nós nos calamos. Porém, quando é hora de crucificarmos nossa carne e irmos como ovelhas mudas diante dos nossos tosqueadores, a nossa língua é o nosso Deus. O Espírito Santo, que é tão maravilhoso, misericordioso, Ele tem nos dado oportunidades dia após dia. Oxalá, quem dera se pegássemos essa oportunidade como se fosse a última de nossas vidas. E não aceitarmos nunca mais negociar a oportunidade de Deus com a proposta do mundo. E o Espírito Santo continua a falar ao meu coração. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, fala que Jesus andou sobre as águas. E os discípulos, aterrorizados, falavam que era um fantasma. Tem vezes que chega o vento contrário e o crente acha que é tudo e todos, menos Deus trabalhando. Ah, é o pastor, é a pastora, o meu líder, tem todos me perseguindo. Não, eu não consigo, é ele, é ela. Mas Jesus fala nesta noite, não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo, vem andar sobre as águas. E no início era muito bom, no início tínhamos o primeiro amor, no início tínhamos intensidade, por isso andávamos sobre as águas. Mas tiramos nossos olhos fitos em Jesus. E veio o vento e começamos a afundar. E aí veio a frieza, veio a indiferença. Nos tornamos amantes de si mesmos. Somos o nosso próprio Deus. E aí o vento veio.
nos afundamos, continuamos afundados, mas Jesus quer ouvir o seu clamor hoje. Salva-me. Espírito Santo, salva-me. Me tira desta frieza, me tira desta morte espiritual, me tira dessa insensibilidade. Eu quero o teu fervor. Eu quero, Espírito Santo, te sentir dia e noite. E mesmo quando eu não te sentir, eu não quero te trair. E mesmo quando tudo for difícil, eu não enxergar nada e nem ninguém, eu não trair o teu nome e a tua palavra. E o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele quer tirar e quer mostrar o oculto e o escondido. Aquilo que o inimigo nos cegou e a gente não estava entendendo. Estava caminhando e foi levando com a barriga, mas o Espírito Santo está mostrando coisas aqui nesta noite. E o Espírito Santo continuou falando ao meu coração. E um testemunho. Muitos sabem que eu estava estudando para a OAB. Passei na primeira fase e teve a segunda fase. Eu estudei muito, dei tudo de mim. E chegou o dia do resultado, da revelação do resultado. E aí, chegou e eu não fui aprovada. Fui olhar a minha prova e tinha muitas irregularidades que eles não corrigiram certo. Muitas coisas que estavam certas, eles não olharam. E com isso eu iria ser aceita. Então eu fiz um recurso e mandei para eles. Passou 2 semanas e era o dia do resultado, em uma quinta-feira. Quando chegou e eu olhei o resultado, eles não leram o meu recurso. Mesmo estando certo, mesmo estava tudo certinho, eles não leram. E eu recebi essa notícia, era 4 e pouco da tarde. E nossa, misericórdia, eu sofri muito. Era um sonho. Eu sofri muito e eu falei, Jesus, eu estou escalada de diaconisa, meu Deus. E tem um corredor de fogo, como que eu vou sorrir? Como que eu vou entregar alguma coisa? Porque não tenho nada. E os olhos inchados. E aí eu fui e falei, Jesus, hoje eu só tenho cacos, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. E aí eu cumpri minha escala de diaconisa, cumpri aqui no corredor de fogo. E aí Jesus, depois disso, Ele me levou em Marcos capítulo 4, versículo 30, que Jesus fala assim, a que assemelharemos o reino de Deus, senão um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. E Jesus me falou, você me ofereceu o seu grão de mostarda. Era tão pequeno, era tão insignificante, mas era tudo que eu tinha. Só que aquilo que é natural se torna sobrenatural no versículo 32. Porque Jesus fala, porém, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Jesus pegou cacos e tornou na paz que excede o entendimento. Jesus pegou cacos que eu só tinha aquilo, mas eu entreguei e tornou em intimidade com o Espírito Santo. Mas o problema é que nós não entregamos o que temos. Mesmo que é pouco. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou, Espírito Santo. Às vezes vivemos uma estagnação espiritual porque não entregamos o que temos. Mas o dono da colheita, Ele dará a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas Ele está esperando a nossa intensidade. O nosso aprofundar na presença, o nosso caminhar com o Espírito Santo de Deus, o nosso nos entregar por completo, mesmo na ardente prova, mesmo você não entendendo nada, mesmo com propostas e propostas, é inegociável você sair da presença de Deus. Por isso eu entro e saio da igreja como testemunha viva. Eu estou na quinta-feira, mas no domingo a minha fome está maior. A minha sede é maior porque eu não tenho descanso. Eu chego aqui, eu entrego tudo de mim, eu não espero do altar, eu não espero do ministrante, porque aquilo que eu vim entregar, eu entrego.
Aquilo que eu vim entregar, eu entrego. E aquilo que Deus veio entregar, Ele entregará. Mas não é algo injusto. À medida que sobe, Ele desce. Mas o diabo tem lançado a mornidão e a frieza para não entregarmos nada para o alto. E do alto não ser entregue. Ser como um céu de bronze fechado. E o diabo tem tido êxito. E Jesus está chamando uma geração de inconformados. Uma geração de inconformados. Uma geração de inconformados. Pode ser 10 mil, 20 mil ao meu redor que se conformou com o mundo, mas eu não me conformo. Pode muito ser igual ao mundo, mas eu não sou. Pode palavras serem iguais ao mundo, mas a minha linguagem é santa. Pode muito se adequarem às músicas mundanas, mas eu não me adequo. Pode muito se adequarem à profanação, mas eu não me adequo. Pode muitos serem cegos espirituais, mas eu peço para Deus tirar a minha venda. Tire a venda dos meus olhos para que eu possa ver. Eu nunca acharei que eu sou suficiente. Nunca. Vou achar que o que eu estou fazendo é suficiente. Aquele que me deu a vida, eu darei a minha vida aos seus pés. A minha juventude. Tudo de mim eu darei aos pés dele. Porque o mundo tem entrado para a igreja. O mundo tem odiado a igreja. E muitos têm abrido mão. Muitos têm se sujeitado aos padrões do mundo. Mas quem é morador do céu não se amolda ao padrão do mundo. Quem sabe que o seu caminho é o céu, eu não tenho atitudes do mundo. Os meus pés não vão em lugares imundos. Os meus pés não vão em lugares que o Espírito Santo não se agrada. E o Espírito Santo, nesta noite, cadê os seus pés que não estão puros? Tem pés em lugares tão imundos. E o Espírito Santo tem se entristecido. Oh, meu Deus, já é tanto. A gente só tem um fôlego de vida. E nós nunca vamos conseguir retribuir. Mas o que está em nosso alcance, nós não podemos ser covardes. Eu ofereço todo o meu corpo em santidade ao Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é tão majestoso. A presença dele não se compara a nada do mundo, nem chega perto. Nada do mundo se compara à presença do nosso amigo Espírito Santo. Os meninos nos jovens que a gente fez, teve uma lição que quando a gente acordasse, nós teríamos que falar todas as manhãs: bom dia, Espírito Santo. Porque realmente Ele está lá. Mas muitas vezes Ele não está lá para ser glorificado. Ele está lá para ser ferido. Ele está lá para ser traído. E Jesus está machucado de traições. Machucado de pessoas trocando a presença santa pelas coisas do mundo. Mas quando você acordar, você fale: bom dia, Espírito Santo. Guia a minha vida, os meus passos para a honra e glória do teu nome. Não me deixa errar, não me deixa pecar, não me deixa da mesma forma. Dirija-me, Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo é a coisa mais linda que você pode ter. Ele é um amigo que supre tudo que você precisa. Ele é um amigo na hora da prova que você acha que vai morrer. Quando você acha que não consegue andar, Ele te pega e carrega no colo. Que amigo maravilhoso, porque estamos traindo Ele. Porque estamos traindo Ele. Jesus me faz sentir uma dor tão profunda. Que misericórdia, meu Deus.
Mas que essa dor esteja em nossos corações todos os dias, porque terá temor em nossas ações e tremor de não machucarmos Ele. E está faltando o temor e o tremor. Clamores pedindo bênçãos têm que ser substituídos de clamores pedindo mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Eu quero a tua glória, eu quero a tua unção, eu quero a tua presença. Eu não consegui pedir bens materiais, porque o seu tempo todo está tomado para Deus, e Ele acrescentará. E quando foi cantado esse hino, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E eu falei: Jesus, era o meu sonho, o Senhor sabia. Era um sonho tão forte. Mas quando eu coloquei os meus olhos em Ti, nada me satisfaz. Não importa se tem sonhos meus frustrados. Não importa se eu não tive conquistas. Porque eu sou satisfeita em Ti. E eu não consigo trocar nada pela Tua presença. Mesmo que eu seja fracassada profissionalmente, mesmo que eu seja humilhada por falarem que eu não consigo um trabalho, eu não me importo, porque não tem faltado presença no secreto. Não tem faltado o poder de Deus no secreto. Que possamos ser insaciáveis. Não importa conquista, prêmios, posições. Só a Tua presença, Espírito Santo. Vamos ficar sobre os pés. Com a licença da pastora, quero chamar rapidamente aqui na frente pessoas que não aceitam sentenças do diabo nesta noite. Se é a sentença da frieza, se é a sentença da morte espiritual, se você perdeu o seu fervor, corra, porque Jesus tem sentenças para ser quebradas nesta noite. Deus tem fervor para derramar. Deus tem morte espiritual para repreender. Deus tem correntes para quebrar nesta noite. E o Espírito Santo quer mover e entregar intimidade que muitos perderam. Intimidade com o Espírito Santo que muitos não têm mais. Ele quer entregar nesta noite. O que estava oculto e escondido não está mais. Eu peço para as Déboras virem e estarem livres para interceder. Vamos clamar o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor sabe como eu estou. Às vezes você está só um caco. Às vezes você chegou sem forças. Às vezes você chegou dominado pela carne. Mas a sentença há de ser quebrada. À medida da tua decisão, à medida do teu clamor que Deus tenha para ouvir. Deus vai ouvir o teu clamor nesta noite. Ouvir o clamor, o gemer de alma. Espírito Santo de Deus, entra em mim novamente. Não saia de mim, Espírito Santo. Eu não aceito mais a frieza me dominar. Ore a Jesus, ore a Deus, clame a Ele. Clame a Deus. Quando for entoado esse hino, você vai clamar com tudo de si. Nem que as suas forças acabem, nem que a sua voz fique rouca, mas você clame com toda a sua alma nesta noite. Espírito Santo, eu sacrifico aquilo que tem me roubado de ti. Eu sacrifico aquilo que tem me tomado da tua presença. Sufoco,
teu sacrifício sou. Sacrifica tudo de si. Tu provês, Espírito, e eu me abro por inteiro e enche-me, Deus. Deus tem fogo nessa noite para batizar e renovar pessoas. Deus tem unção e ousadia nesta noite. Deus tem poder e fogo para derramar. Deus tem fogo do Espírito Santo. Nada mais te prende. Não tem corrente que te prende. Não tem grilhão que te impede. Te impede. Ele quer derramar nesta noite.
Ouça o clamor de cada um, de íntimos e profundos. Ouça o clamor. Venha restaurar famílias, restaurar ministérios, restaurar casamentos. Ouça o clamor e repreende tudo que impede não tenha poder, mas o clamor seja respondido. Respostas dos céus, surpresa dos céus, poder dos céus. Espírito Santo, tenha legalidade e liberdade na vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso. É Deus que dá segunda chance, terceira chance, quarta chance. É Deus que mostra o caminho quando você não conseguir ver. É Deus que dá uma nova oportunidade quando você estragou a passada. É Deus que está de braços abertos para te perdoar, para pegar na tua mão e mostrar que tem jeito sim, que a tua vida não vai ser fracassada, mas vai ter a vitória do Espírito de Deus. Não aceite e não alimente mais as sentenças do diabo em sua vida. Nunca mais. Eu não vou permitir. A minha vida é para a honra e glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem decidiu por completo, Deus dará a graça para suportar e vencer. Vocês podem voltar para os lugares de vocês. Agradeço a oportunidade, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós não temos a mínima capacidade de nada, mas é Deus quem faz tudo. Obrigada, amada igreja, por ter me escutado, por toda a paciência, e que Deus abençoe cada uma a vida de vocês.